Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, seguindo o Livro do Céu, volume 1, a gente vai continuar lendo agora a partir do capítulo 34. Participação que Jesus comunica a Luísa de sua amargura e tristezas indizíveis pelas diferentes espécies de pecados com os quais se sente ofendido. Outras vezes, enquanto ele me levava com ele, se virando havia pecados de blasfêmia contra a caridade e outros. Ele derramava aquela amargura venenosa, se então eram pecados de desonestidade, ele derramou um pouco de podridão fedorenta, e quando voltei a mim, senti-o tão bem que fedia, e foi tanto fedor que tocou meu estômago e me senti mais fraca. E algumas vezes, pegando a comida, e depois, quando a vomitei, senti a podridão misturada com a comida que saía da minha boca. Às vezes, então, ele me levava às igrejas, e mesmo ali meu bom Jesus estava sendo ofendido. Oh, como aquelas obras santas, sim, mas intensamente realizadas, com preces vazias de espírito interior, apenas aparência, como piedosas, e apenas pareciam fazer mais mal a Jesus do que honrá-lo. Ah, sim, esse coração santo, puro e reto não poderia receber tão mal as obras. Oh, quantas vezes ele reclamou dizendo: filha, mesmo das pessoas que se dizem ser devotas, veja quantas ofensas elas me fazem. Mesmo nos lugares mais sagrados, no modo de receber até mesmo os sacramentos. Em vez de sair purificados, eles saem daqui mais manchados. Ah, sim, quanta dor foi para Jesus ver pessoas que se comunicavam com sacrilégio, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por hábito, e alguns um horror dizer, por interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me mostrou essas cenas dolorosas. Quantas vezes, enquanto o padre celebrava o mistério sacrossanto, é Jesus forçado a ir para lá, porque é chamado pelo poder sacerdotal. Em suas mãos, se podia ver aquelas mãos que vazavam, pois sangue, como que apodrecendo ou manchadas de lama. Oh, quão compassivo era então o estado de Jesus, tão santo, tão puro, naquelas mãos que eram horríveis apenas ao olhá-las. Ele parecia querer escapar do meio daquelas mãos, mas era forçado a ficar lá, até que as espécies de pão e vinho fossem consumidas. Às vezes, enquanto permanecia lá com o padre, ele se apressava no meu tempo e tudo se queixava, e antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: filha, deixe-me derramar em você, pois não posso mais aguentar. Tenha compaixão do meu estado, que é muito doloroso. Tenha paciência, sofremos juntos. E enquanto ele dizia isso, derramava da minha boca, da boca dele, na minha. Mas quem pode dizer o que ele estava passando, meu Deus? Parecia um veneno amargo, uma podridão fétida misturada com uma comida tão forte, doentia e nauseante, que às vezes não se diluía. Imagina, ai. Então, quem pode dizer os sofrimentos que esse derramamento de dores de Jesus produzia? Se ele próprio não tivesse me apoiado, eu certamente seria a vítima. Todavia, para mim, não era a menor parte que será de Jesus que continha tanto disso. Oh, quão ruim é o pecado! Ah, Senhor, faça saber a todos, para que todos possam escapar deste monstro horrível. Então, para vocês verem, a gente já conversou na outra conversa, né, sobre isso, agora vamos conversar mais. Né? Esse período é muito complexo do Livro do Céu. É muito triste você perceber o quanto Jesus sofre. Né? E no livro da Santa Faustina, já trata, né, desses temas, onde Jesus fala tanto dessa amargura que ele sente, né? Os olhos bem assim, irados para as irmãs lá, né, no convento da Santa Faustina, né? E ela triste falando para ele: olha para mim desse jeito, não olha para elas assim, não, olha para mim, né? Põe toda a sua raiva em mim, né? Porque coitada delas, não vou aguentar não.
né? Então, assim, ela também sendo vítima e aceitando passar, né, pelas dores para ser vítima para Jesus também. Então, a gente já tem uma experiência com a Santa Faustina e daí, quando vem o livro do céu, a gente vê que piora mais a situação. Aí a gente fala, não, é Jesus mesmo, né? Não tem como falar que não é de Jesus esse livro, porque a gente já foi inaugurado pela Santa Faustina nesse entendimento desse sofrimento, né, das dores de Jesus, fora as outras santas que a gente já comentou, né, no outro, que são vítimas também, que Jesus também permitiu que elas passassem por essas dores. Até o Padre Pio passou também por essas dores também, para assumir, né, esses méritos, para que possa ajudar, né, na conversão de outras almas e na expiação dos pecados dessa alma. Então vamos lá. Outras vezes, enquanto ele me levava com ele, se virando havia pecados de blasfêmia contra a caridade. O que seriam esses pecados de blasfêmia contra a caridade, né? Então imagina, tantos pecados que a gente nem sabe o que é, né? Entender o que é, dar um exemplo, seria tão bom, né? Se a gente pudesse dar um exemplo, né, do que é a blasfêmia contra a caridade, né? Aí o catecismo da Igreja Católica fala sobre a gravidade da blasfêmia. Vamos lá. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem presente século, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira ou as circunstâncias, o meio ambiente, a pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, que compõem o quadro. Existem atos que por si mesmos ou em si mesmos, independente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos, em virtude do seu objeto, a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Então a blasfêmia ela está, né, até em igualdade com esses outros pecados. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal, quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio e o adultério, e etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus ou ao próximo, como, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, etc. Tais pecados são veniais. Então, blasfêmia, aqui fala sobre juramento e blasfêmia. As pragas que fazem intervir o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do seu nome divino. O nome de Deus é grande lá onde for pronunciado com respeito devido à sua grandeza e à majestade. O nome de Deus é santo lá onde for proferido com veneração e com temor de ofendê-lo. Significação da blasfêmia. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito ao abusar do nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus que foi invocado sobre eles.
A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas, e também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Então, a blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome, e em si é um pecado grave. Então, é muito importante a gente entender o que é blasfêmia, né? Que é blasfemar contra a caridade. Então, contra o amor, contra a caridade, blasfemar, né, em nome de Deus, contra quem está fazendo bem, né? Pode ser isso. E outros. Aí havia vários pecados de blasfêmia contra a caridade. Então, é blasfêmia, vírgula, contra a caridade, homicídios, né? E outros. Ele derramava aquela amargura venenosa. Então eram pecados de desonestidade. Desonestidade é mentira, ladrão, corrupção, né? Ele derramou um pouco de podridão fedorenta. E quando voltei a mim, sentiu tão bem que fedia, e foi tanto fedor que tocou meu estômago e me senti mais fraca. Então, quando ela voltou a si no corpo dela, ela se sentia que ela fedia e foi tanto fedor que tocou o estômago dela, e algumas vezes ela comendo acabou voltando a comida que saía da boca com aquela podridão misturada com a comida que ela tinha comido. Às vezes, então, ele me levava às igrejas e mesmo aqui é sofrimento total. Ele me levava às igrejas, isso que eu fico assim horrorizada. Eu não aguento isso aí. Sabe, ela mesma se assustou e eu também me assusto. Eu fico muito triste, porque é verdade tudo que ela está falando, né? O que Jesus está mostrando, e a gente nunca viu falar disso. Aonde que na Bíblia está escrito isso? Se a gente ficar só na Bíblia, aonde que a gente vai ouvir essas coisas? Onde a gente vai entender que isso é verdade? Tá vendo? Jesus precisa falar, porque a gente, por nós mesmos, a gente não vê essas coisas. Tanto que os tempos são maus, os tempos que nós estamos vivendo são tão maus, que a gente já foi crescer nessa situação de pecado. A gente já cresceu vendo o pecado ser feito na igreja, né? E aí alguém precisa falar pra gente, olha, o Jesus está triste com isso. E quem precisa falar? Ele mesmo. Ele mesmo precisou descer do céu, falar com a gente, gente. Não tem nenhum padre que tá vendo isso. Não tem nenhum bispo que tá vendo isso. Ah, não, Aline, mas é um documento do padre, o padre lá, o Papa Pio fala. Mas será que as pessoas chegam até a mão das pessoas, esses livros? Né? Eles dão de graça porque o povo é pobre. O povo não tem condição de comprar. Né? O povo não tem cultura. Será que o padre, ele vai na missa e ele lê o documento para todo mundo ouvir? Olha, tem irmãos aqui na igreja que estão fazendo isso, como Jesus fazia na época dele lá com os hipócritas dele, com os fariseus lá. Ele ia na igreja e falou, tem pessoas aqui que estão fazendo isso, tem situações, pecados assim. Lá no templo, ele pregava no templo e falava claramente o que estava sendo feito de errado lá. Era isso que Jesus queria que os apóstolos fizessem. Que na hora que fossem pregar nas suas homilias, nas suas partilhas da palavra de Deus, eles falassem a verdade. Como Paulo também falava. Nas cartas de Paulo, ele não estava presente, mas nas cartas ele falava tudo o que era feito de errado. E ninguém fala mais nada. Na nossa igreja, ninguém fala. Os padres só faltam passar a mão na cabeça da gente. Meus tadinhos, vocês já estão tão pobres, vocês já estão fraquinhos, vocês já estão... É triste. Às vezes, então, ele me levava às igrejas e mesmo ali meu bom Jesus estava ofendido. Oh, como aquelas obras santas, sim, mas intensamente realizadas com aquelas preces vazias de espírito interior, apenas aparentes como piedosas. As obras santas, né? As imagens, imagino lá na Europa, ele lá passeando na Europa, aquelas imagens, aquelas pinturas góticas, as obras feitas nas igrejas, tudo para mostrar a arte do artista. Ai, artista maravilhoso. Será que o artista tinha Deus? Será que ele tinha fé em Deus? Será que ele tinha piedade de verdade? Ou ele estava fazendo só para mostrar a sua arte? Teve uma época da humanidade, foi isso.
Eles chamavam, era tão amiguinhos, né, das pessoas, os padres, os bispos, que eles pagavam para os artistas. Tem que ter obra de tal fulano de tal, ele que sabe fazer melhor. Então a igreja tem que ter a obra daquele de fulano de tal. Será que, né, era para agradar Jesus? Agradava Jesus? Pelo jeito não. Então aqui está dizendo aqui, ó, como aquelas obras santas, mais intensamente realizadas, né, com preces vazias do espírito interior. Apenas aparência. Era somente aparente. Né? Quantos quadros que estão nos museus, que têm valores inestimáveis e que para Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Lá é lixo. Lixo para Deus. Né? Apenas aparência. E apenas pareciam, mas faziam muito mal a Jesus. Né? Faziam mais mal a ele do que honravam ele. Ah, sim. Esse coração santo, puro e reto não poderia receber tão mal essas obras. E quantas vezes ele reclamou, dizendo: filha, mesmo das pessoas que se dizem devotas, veja quantas ofensas elas me fazem. Mesmo nos lugares mais sagrados, no modo de receber até mesmo os sacramentos. Em vez de sair purificados daqui, eles saem mais sujos. Já pensou? É o lugar mais... A igreja ser o lugar onde tem mais ofensa. E Jesus fala que o lugar que mais ofende ele é a igreja. Que é onde as pessoas que deveriam amá-lo, que falam que amam, são falsas. São falsas. Saem mais manchadas do que mais pecadoras. Imagina, você vai lá para receber a confissão e sai limpo e você sai sujo. Por quê? Porque aquela confissão não valeu de nada, porque o padre que te atendeu na confissão, ele está mais em pecado do que você. E mesmo que ele, né, te dê absolvição, ele não corrige você, ele não fala de penitência, uma penitência que realmente vale a pena fazer. Não estou dizendo que um Pai Nosso, 3 Ave Maria não vale a pena, mas só que pedir mesmo para a pessoa, né, pedir perdão para o seu irmão, né, olha, para mim te dar, para essa confissão ter validade, você precisa pedir perdão de todo o coração para essa pessoa que você, né, ofendeu. Você tem que, né, corrigir esse ato que você fez, né, chamar atenção, falar o que tem que falar para a pessoa, fazer a pessoa tomar consciência do que ela fez. Mas não, a gente vai confessar, o padre só ouve, Deus te abençoe, vai embora, não fala nada. Vai fazer diferença, né? Não estou falando mal do sacramento, mas o jeito que ele é dado, né? A gente tem que saber disso. Ah, quanta dor foi para Jesus ver essas pessoas que se comunicavam com sacrilégio. Então vamos pesquisar o que é sacrilégio, que a gente vai aos poucos tentar, né, entender melhor tudo isso. Tudo que quer dizer essas palavras que ela fala, né? É pecado grave contra a religião e contra as coisas sagradas. É a violação ou tratamento prejudicial de um objeto, local ou pessoa sagrada. Né? Isso pode assumir a forma de reverência das pessoas, lugares e coisas sagradas. Pode ser verbal ou física. E frequentemente chamada de profanação. Profanação de lugares, objetos e pessoas que apresentam um caráter sagrado. Então, aí está falando que muitas pessoas, né, se comportam com sacrilégio na igreja. Se comunicavam com sacrilégio, né, desrespeito na igreja. Quantas vezes a gente vai na Aparecida, gente? Dentro da igreja da Aparecida, a gente vai lá. Quanto sacrilégio que tem naquele lugar. As pessoas vão ali e não vão por espírito interior de oração. Não vão. Tem muita gente que vai ali com uma roupa que eu fico assim, meu Deus do céu, como que a pessoa tem coragem de entrar aqui dentro? Onde é celebrado o sacrifício sacerdotal de Jesus? Então a gente vê que é por hábito. Aí ele fala dos sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal. Meu Deus, não tem nem comparação. Por hábito apenas. E alguns, um horror dizer, padres celebrando o sacrifício da missa por interesse. Quantos padres, gente, só celebram casamento, né, por interesse? Só celebram casamentos hoje por interesse. Hoje, se um padre ele celebra um casamento para alguém, é por interesse. Nunca mais vai ser porque eles querem, porque eles amam a mim, o sacramento,
Não, não é. Os padres, quando celebram um casamento hoje na minha diocese, é por interesse. Por interesse ou porque é a família. Grande coisa. Família pra mim dá no mesmo. É interesse também. Ó, quantas vezes meu Jesus me mostrou essas cenas dolorosas. Quantas vezes, enquanto o padre celebrava o mistério sacrossanto, é Jesus forçado a ir para lá porque chamado pelo poder sacerdotal. Em suas mãos se podia ver aquelas mãos que vazavam, pois, sangue. Como que apodrecendo as mãos daqueles padres em pecado mortal, vazavam até sangue. Ela via como que apodrecendo, saindo pele, saindo coisa podre da mão, sangue podre, ou manchadas de lama pelo pecado. Ó, quão compassivo era então o estado de Jesus, tão santo e tão puro naquelas mãos que eram horríveis apenas ao olhá-las. Ele parecia querer escapar do meio daquelas mãos, mas era forçado a ficar lá até que as espécies de pão e vinho fossem consumidas. Já pensou Jesus ter que enfrentar isso? E a gente vê tudo isso, a gente imaginar tudo isso? Você lendo isso aqui, você imagina a cena, você consegue imaginar o que está acontecendo e você não vai se sentir nada, não vai querer fazer nada. Você não vai rezar, você não vai fazer as 24 horas da paixão para tentar amenizar isso, você não vai, fazer um jejum, você não vai fazer um ato de penitência. Rezar um rosário, rezar um terço, fazer um sacrifício para poder, se colocar como vítima. Na hora que você tiver que passar por um sofrimento, você não vai ofertar, não vai ficar quietinho, sem reclamar. Nessa hora a gente tem que entender o que Deus está esperando de nós. A gente não pode ler isso aqui, por isso que eu falo para vocês que eu tenho muito medo da responsabilidade que eu estou assumindo. Quando eu falo para vocês que eu tenho muito medo da responsabilidade, por quê? Porque eu tô lendo tudo isso aqui. Se isso aqui não mudar minha vida, se não mudar meu comportamento, uau, tô frita. Tô frita. Saber disso aqui tem um preço muito alto a se pagar. Eu peço misericórdia, misericórdia, misericórdia. Me ajuda, Senhor, a te oferecer alguma coisa para ti. Para ti, porque eu sou nada. Eu não sou capaz de passar nem metade do que a Luísa passou. Nem por 1%. Para poder te ajudar, para poder te ofertar. Então me ajuda, Senhor. Faça que o que eu estou fazendo, esse pouco que eu estou te dando, que é nada. É nada, gente. Eu paro a minha vida para fazer esse conteúdo para vocês. E não é nada, para mim não é nada o que eu estou fazendo. Nada perto do que Jesus sofre todos os dias por mim. Todos os momentos, em todas as horas, em cada missa que ele está nessas mãos. Imagina. São muitos padres que estão nessa situação hoje, mais do que nunca. É assustador ver os padres na televisão. Eu fico assustada de ver o padre na televisão, vestindo roupa mundana. Eu fico assustada com aquilo, dá vontade de vomitar. Eu não vejo, não consigo olhar. Depois que eu leio essas coisas aqui. Às vezes, enquanto permanecia lá com o padre, ele se apressava no meu tempo e tudo se queixava, e antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: filha, deixe-me derramar em você, pois não posso mais aguentar. É derramar o licor, a amargura, Tenha compaixão pelo meu estado, que é muito doloroso, tenha paciência e nós sofremos juntos. Enquanto ele já dizia isso, derramava da boca dele, aquele veneno amargo, uma podridão fétida, misturada com uma comida tão forte, doentia e nauseante que às vezes não se diluía. Então, eu fico imaginando que enquanto eu estava lendo isso aqui pela primeira vez, meu filho esses dias estava mastigando um pedaço de carne e não conseguia engolir. E ficou nojento, eu tive que tirar da boca dele e jogar fora. Aí eu falei, meu Deus do céu, e eu já senti isso também, eu já fiquei mastigando pedaço de frango, de peito de frango assado, e ficou assim também na minha boca. Então eu fico imaginando aquilo ali que você não consegue engolir de jeito nenhum, não passa na sua garganta, você mastiga, e você fica com vergonha de jogar fora, mas sendo podre, aquilo podre, sem poder você jogar fora, E Jesus, ele não pode jogar fora aquilo ali, porque na hora que cai aquilo ali no chão, é castigo na terra, ele fala. Ele fala assim, se eu não tomar essa amargura, se eu não assumir tudo isso pra mim, porque ele assumiu o nosso lugar,
Ele assumiu o nosso lugar. Então, se ele não tomar para ele essa amargura toda dos pecados, e ele não aguentar, ele não compartilhar com as almas vítimas, né? Se ele não tiver com quem compartilhar, ele derrama isso na terra. Ele manda na terra. Aí é monte de castigo, é terremoto, Ele fala, ele vai explicar para Luísa depois, vocês vão ver. É assustador o negócio. Então ela precisa que ele, né? Ele precisa que ela aguente com ele tudo isso, né? Aí ele fala, quando eu não consigo, é por isso que você vê essas catástrofes acontecer na terra, porque eu não consigo mais. E daí, por isso que ele fala para Luísa, vai chegar o tempo que eu vou mandar os castigos, que a justiça vai vazar de vez, eu não vou mais assumir, né, responsabilidade por vocês, e vou fazer o que tem que fazer, vou deixar acontecer o que tem que acontecer, né, a destruição. Porque no Antigo Testamento, o que acontecia? Deus, ele destruía a cidade inteira. Ele destruiu Sodoma e Gomorra inteirinho. Quando ele não estava aguentando mais, não tinha Jesus naquela época. Então ele deixou esses exemplos pra gente na Bíblia. Ele destruiu inteirinho a cidade. Queimou tudo, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém da cidade, não. As únicas pessoas que fugiram foi Ló e as suas filhas, mas mesmo assim, não eram da cidade. Os que moravam na cidade, que eram, né, os pecadores, morreram todos. Era isso que Deus fazia naquela época, quando não tinha Jesus. Mandava uma tempestade de areia e já era. Por isso que muitas civilizações acabaram assim, sem a gente saber por quê. A história não sabe nem explicar o que aconteceu com muitas civilizações do mundo. Porque foi Deus que destruiu tudo. Só deixou pedra sobre pedra. Ou deixou alguns detalhes assim de que existiu gente naquele lugar. É Deus que dizimava. No Antigo Testamento era assim que ele lidava com a situação. Aí no Novo Testamento Jesus veio para poder, né, vamos deixar agora. Vamos deixar o povo crescer, vamos deixar. Por isso que a gente está com a terra do jeito que está, tomada pela humanidade. Porque foi por causa de Jesus. Ele fala na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo o quanto ele fez por nós. Ele conta tudo que ele assumiu, né? Então é muito importante, você não viu ainda a história da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você comece hoje, tá aqui no canal, né? Pega a playlist, né? Todo material que eu preparo, eu separo em playlists. Então pega a playlist da vida íntima, começa a ver, tenta entender quem é Jesus, né? Se você não entender quem ele é, você não vai conseguir viver essa vida na divina vontade, não vai. Precisa entender. Precisa fazer parte dessa intimidade com Jesus. É você que está sendo íntimo de Jesus, sabe? A gente está virando jogo. Ele quer pessoas que sejam interessadas nele. Acabou esse negócio dele resolver o problema pra gente. É a gente que tem que resolver o problema pra ele. Você vê, os filhos da divina vontade são os filhos que vão assumir uma responsabilidade diante de Deus, de serem esses amigos de Deus, de serem essas pessoas que vão assumir uma parte de Deus, né? De fazer com Deus, de somar com Deus. Nós somos convidados a isso. Aí você fala, nossa, absurdo que você está falando, mas é verdade, é o que Jesus fala no livro do céu o tempo todo. Ele fala isso o tempo todo, a gente está no comecinho, no volume 1 ainda. Vocês vão ver muita coisa. Aí ela fala, ó, quão ruim é o pecado. Ah, Senhor, faça saber a todos, ela quer que todo mundo saiba o que é ruim, como ruim é o pecado. Para que todos possam escapar deste monstro terrível. Então a gente precisa entender o que é o pecado. Muito. Entender o que é isso. Entender que isso acontece de verdade, que isso é real. As pessoas não estão tomando consciência, o mundo está totalmente em outra direção, gente. Oposto ao que Deus está fazendo. Oposto das coisas de Deus, ninguém quer saber o que Deus tem para dizer. Entendeu? Ninguém quer saber o que Deus tem para dizer. A Bíblia está aí, as histórias estão na Bíblia, mas as pessoas, usam tudo como um mito, como uma historinha para dormir. Ninguém está dando atenção para o que está escrito na Bíblia. Ninguém está dando. Então Jesus teve que mandar o livro do céu para elucidar a Bíblia. Para trazer a Bíblia à tona, para a gente entender tudo que a gente leu até hoje. Por que Deus precisou fazer tantas coisas? Por que precisou permitir tantas coisas na Bíblia? Né? Por que teve os exílios, tirar o povo de um lugar, da sua zona de conforto, para ir para outro lugar? Por que Deus era tão mau assim? Deixou 40 anos o povo no deserto. A gente tem que entender por quê. Pecado. Naquela época Deus não aguentava, não.
O pai, a divina vontade não tolerava, não. Mandava chumbo grosso na terra. Mandava, castigava, principalmente os seus filhos. Aqueles a quem ele amava mais, que deveria amar ele mais. Principalmente esses eram mais sofredores. Por isso que a Bíblia mostra claramente o Antigo Testamento como um Deus muito irado. Um Deus muito irado. E esse Deus existe até hoje, ele é o mesmo Deus. Mas a gente não dá atenção. Por causa dele ter assumido as nossas dores e assumido tudo no nosso lugar. Mas só que acabou. Tá bom? Acabou. Ele não quer mais, ele quer dividir com a gente essa bomba aí. Porque a gente está assumindo de uma forma definitiva o pecado como nossa vida. O ser humano está assumindo o pecado como Deus deles. As pessoas estão assumindo o pecado como Deus. Pensa bem, é isso que está acontecendo. A vida da pessoa hoje está sendo o próprio pecado em pessoa. A gente não consegue olhar para certas pessoas quando a gente vê pecado. A gente assiste televisão e a gente vê o pecado na televisão o tempo todo. Antes não tinha isso. Antes o pecado era escondido. Agora não. O pecado é a própria pessoa. A pessoa, ela é o próprio pecado. Ela é o fruto do pecado na nossa frente. Quem você está falando? Eu falei, os homens afeminados, as mulheres homem. Isso é puro pecado. Desculpa falar. Mas se você tiver um filho que for assim, meu filho vai sofrer, porque eu não sei o que vai cantar. Não sei se... Sinceramente. Celine, você não ama? Você tem que amar. Gente, eu vi a conversa de um pastor evangélico com um pai no canal do YouTube. Um pai de filho... homossexual, não sei. Meu Deus, um pastor tendo que, sabe? Nossa, Jesus devia estar ficando louco lá em cima no céu, vendo aquilo. Nossa. É muito triste. Mas se fosse com você, se você tiver um neto, uma neta assim. Misericórdia, né? Isso, misericórdia. Tem que ter misericórdia, né? Eu tenho que somar com Jesus, né? Eu tenho que assumir as dores dessa pessoa, né? Os sofrimentos que essa pessoa vai viver. Eu vou ter que pagar o pecado dela. Pra ela não ir pro inferno. É isso que eu vou poder fazer. Mas eu não preciso ser amiga dessa pessoa. Não preciso. Então você é a favor do pai abandonar o filho, deixar. Sinceramente, é o filho que está abandonando o pai. Quando o filho decide uma coisa dessas, ele que está abandonando o pai. Ainda mais se ele cresceu numa família religiosa. Então a gente tem que entender que quando Deus ele tem um filho que decide pelo mau caminho, é o filho pródigo que se retira da casa do pai. O filho volta no filho pródigo. Como que ele volta para a casa do pai? Arrependido, humilhado, arrependido, convertido dos seus erros, arrependido. Então, se o filho voltar para minha casa arrependido e humilhado, amém, a porta está aberta. Mas enquanto se quiser manter no pecado, tchau. Pega a sua parte na herança e tchau. Se Deus faz isso, por que eu não posso fazer? Mas aí você vai ser presa. Que seja. Que seja. Jesus não foi preso por causa da gente? Ele não assumiu a responsabilidade por uma coisa que ele não fez de nada errado? A gente vai assumir também. Se tiver que ser preso, tiver que passar por as pessoas xingar você. Nossa, você é uma mãe ruim, você não sei o quê. Paciência, a gente tem que enfrentar o que Jesus passou. Jesus ouviu muito absurdo no ouvido dele. Muito insulto, muito xingamento. Foi preso, foi humilhado, foi morto. E é inocente, o pai é inocente. Quem que está pecando? Quem que está contra a natureza? É o filho? Quem que denunciou o pai? O filho. O que vai acontecer? O pai vai ser Jesus. E o filho vai acabar ajudando o pai a ir para o céu mais rápido.